Olá, pessoal, boa noite. Sou eu aqui, Bruno Martinelli, dando início ao nosso novo podcast, o Área Militar. O podcast Área Militar tem o intuito da gente tratar da nossa segurança pública no Brasil e tem também a alavancagem das questões políticas que tanto envolvem a nossa população. Para esse nosso primeiro episódio desse nosso novo podcast, nós temos a presença ilustre, estamos começando com chave de ouro, com ninguém mais, ninguém menos que o deputado federal Lafayette Andrada. Lafayette Andrada, como todos sabem, candidato a prefeito de Belo Horizonte, deputado federal, já foi também deputado estadual, hoje vai trazer para nós um tema, trazer luz a uma questão muito polêmica e que está dividindo, né? É uma PL que virou uma PL entre esquerda e direita no nosso país. A PL 2630 das fake news, uns chamam de censura. Me parece que somente os políticos de esquerda querem que essa PL venha ao ar, né? Da forma íntegra como está. Será porque eles querem esconder alguma coisa? Será porque eles querem que a verdade seja manipulada a favor deles? Não sei, mas a solução para tudo isso, quem tem é o nobre deputado que vai contar agora para a gente. Seja muito bem-vindo, deputado. Olá, Bruno. Uma alegria conversar com vocês aqui no Área Militar Podcast. A alegria é toda nossa, uma enorme satisfação, uma enorme honra receber o senhor. Eu gostaria de recebê-lo com palmas, mas infelizmente não é possível. E eu agradeço muito a sua presença, uma presença ilustre que engrandece o nosso projeto. E queremos, né, saber qual é a verdade por trás dessa PL. De todas as pessoas que poderiam falar sobre o assunto, ninguém melhor do que o senhor para poder esclarecer, trazer luz a essa questão para todos nós. Então diga para a gente, senhor deputado, qual é o perigo dessa PL. Diga tudo que o senhor queira falar sobre esse assunto. Vamos lá, Bruno. Primeiro, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade de conversar com você, conversar com seus seguidores, você que é um comunicador que, por intermédio das ferramentas das redes sociais, leva a comunicação boa, comunicação verdadeira para Minas Gerais e para o Brasil. Esse assunto é um assunto polêmico que está dando muita discussão em Brasília, o chamado PL das fake news. Eu vou contar um pouquinho da historinha dele. Esse PL nasceu no Senado em 2020. Né? Um senador que propôs um projeto de lei. À época, ele falou que era contra fake news, porque no ambiente da internet existe, e é verdade, existem muitas fake news. Bom, esse era o projeto original do Senado. O Senado aprovou esse projeto original. E quando o mecanismo, o projeto é aprovado no Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados para discutir. Na Câmara foi nomeado como relator o deputado Orlando Silva, né, do Partido Comunista de São Paulo. E ele, o Orlando, ele tem essa prerrogativa como relator. Ele achou que o texto que havia sido aprovado no Senado não era bom e começou então a construir um texto novo. Um substitutivo novo. Isso lá em 2020, 2021. Ele começou a fazer o texto e, à medida que ele ia fazendo, ia terminando o texto, e que ele mostrava aos deputados, boa parte dos deputados falou, não, mas isso aqui é censura, isso aqui não dá, isso aqui a gente não pode concordar. Isso na legislatura passada. E aí, terminou a legislatura passada, você vê, o texto original do Senado era de 2020, terminou a legislatura passada em 2022, né, e agora esse ano iniciou a nova legislatura no início de 2023, o presidente atual designou de novo, porque zerou o jogo, né, muda a legislatura, zera tudo. Designou de novo ele, deputado Orlando Silva, até porque em homenagem ao trabalho que ele já vinha fazendo, o presidente da Câmara nomeou ele como relator novamente. Mas aí tiveram novos ingredientes. No início do ano, teve aquele episódio em Brasília, lá em 8 de janeiro. Sim. E depois disso, antes disso, aliás, tinha acontecido as eleições. E durante as eleições, né, o embate foi acirrado, e foi acirrado também na internet. E depois, no início de janeiro, tivemos lá o episódio de Brasília, aquele quebra-quebra todo. E aí, o próprio Supremo Tribunal Federal, o TSE, passaram também a ter interesse nesse projeto. E o governo novo que entrou, o governo Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também passou a ter interesse nesse projeto. E aí o governo atual, começou a interferir e apresentou uma
proposta ao relator e que ele absorveu boa parte dessa proposta do governo, vindo do Ministério da Justiça, lá do ministro Flávio Dino, e que era exatamente essa, de que criava um organismo que teria a missão de ficar fiscalizando as plataformas de rede social, se elas estavam permitindo serem postados fake news ou discurso de ódio ou alguma coisa nesse sentido. Então, o projeto de lei, após tantas interferências, ele acabou, esse último formato que o relator apresentou, ele era exatamente assim. Ele dá para as plataformas a obrigação de fazer a moderação e não permitir discurso de ódio, não permitir fake news, e criava esse órgão censor, um super órgão, que ficava fiscalizando as plataformas se elas estão fazendo a censura ou não, se está fazendo direito ou não. Porém, o texto do projeto, ele não fala exatamente o que é discurso de ódio. Aí é que está, vamos dizer, a malandragem, aí é que está o perigo. Olha a plataforma, você precisa moderar discurso de ódio. Mas o que é discurso de ódio? O que você considera discurso de ódio? Eu tenho um órgão aqui que vai ficar fiscalizando. Aí acaba que esse órgão aqui é que vai dizer o que é, o que não é discurso de ódio, e acaba sendo o órgão da censura dizendo o que pode e o que não pode ser publicado. Na verdade é essa. E o projeto de lei, só para concluir, ele dava essa obrigação para as plataformas e com multas pesadíssimas, de milhões, 50 milhões, não sei quantos milhões, se ela não seguisse. Mas é o que a gente fala no campo do direito, né? Assim, eram conceitos abertos, né? Plataforma, você tem que moderar discurso de ódio. Por que é muito discurso de ódio? Você que tem que me falar. Se você quer que eu fiscalize, você que tem que me dizer direitinho o que você acha de discurso de ódio e falar isso é que não pode. E aí eu fiscalizo. E eu, como plataforma, eu posso até não concordando, mas eu sei que isso é o que você considera como discurso de ódio, então que isso é o que eu tenho que proibir. Está errado também, mas pelo menos tem que ser uma coisa clara. Não pode ser, não, um órgão vai dizer depois. Olha, depois não. E você vai me penalizar, eu como plataforma, antes, porque eu não sei o que você definiu como discurso de ódio. Por exemplo, teve um deputado que veio, até evangélico, a bancada evangélica também está muito contra esse projeto. Porque ele fala, olha, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem muitas passagens que são violentas. E às vezes eu quero citar uma passagem dessa. E aí a plataforma vai entender isso como discurso de ódio? Eu estou citando uma passagem bíblica. Então, assim, como não há uma definição exata do que é considerado discurso de ódio, fica tudo muito no ar. Quer ver um outro exemplo que um outro deputado me trouxe também? Deputado, me falando, Lafayette, isso é meio perigoso, porque, por exemplo, porque há um argumento que diz, olha, as plataformas, elas têm a inteligência artificial, elas têm os algoritmos, elas conseguem identificar o que pode ser, o que não é. Por exemplo, na lei, hoje, atualmente, existe o marco regulatório da internet, que já existe, e ele proíbe cenas de pedofilia ou cenas de sexo em que um dos participantes não tem autorizado. Então, hoje, naturalmente, as plataformas já não publicam. Você não vê na internet pedofilia. É raríssimo. Porque a própria plataforma, ela impede. A lei já fala assim. Mas aí, porque ela tem o algoritmo, a inteligência artificial, ela capta e ela realmente não deixa isso ser publicado. E aí alguns defendem e falam, não, Lafayette, mas aqui as plataformas elas têm inteligência artificial, elas conseguem captar o que é, e elas fazem essa moderação. E aí fala, gente, não dá. O exemplo que o evangélico me falou, tem passagens bíblicas que são violentas. E tem algumas palavras, porque a inteligência artificial, ela usa palavras-chave e faz essa leitura. Mas existem palavras que têm contextos diferentes na língua portuguesa. Você fala viado. Viado, você pode estar xingando alguém de homossexual, uma coisa nesse sentido, mas vai ter um bicho. Eu posso estar dando uma aula de biologia e falando do bicho, animal, viado.
A plataforma vai saber, não, isso aqui é discriminação. Não, eu estou falando anatomicamente, como é que o veado tem 4 patas. É. Então, é muito difícil para a inteligência artificial também captar, se você não der para ela de maneira vaca. Você chamar uma mulher de vaca é uma ofensa, convenhamos. Na Índia, a vaca é sagrada. Uhum. E aí? E essas plataformas, na verdade, a inteligência artificial, os funcionários não estão lá na Índia, outros estão lá na Califórnia. Eles não conseguem identificar essas nuances da língua portuguesa. Sim, Né? também há comédia também, né? Você A pode própria fazer comédia, você pode falar rindo, brincando, e não, isso aí você tem intimidade com a pessoa, às vezes você chama ele de uma palavra, Sim. a inteligência artificial fala, não, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui você está fazendo discriminação. Não é. Então, o texto que está lá, né, realmente, eu acho que tecnicamente ele não pode proceder, porque ele dá margem a uma censura, embora acredito até que não seja a vontade lá do relator, do autor, mas o texto, da maneira que está escrito, ele dá margem para que isso aconteça. E nenhum de nós quer. Eu vou te dar a minha percepção. Eu não sou, não tenho nenhum cargo, eu sou um cidadão comum. Eu vou te dar a minha percepção. Parece que o governo, com essa medida e as 37 emendas que foram feitas, está tentando fazer uma comissão totalmente militante a ele para enaltecer discursos que beneficiam o atual governo e descredenciam o outro. Nós já vimos o ensaio disso na eleição passada, em que o TSE e o TSF deixava tudo acontecer de um lado e nada acontecer do outro. Aconteceu E isso. isso aconteceu à luz do dia, com todo mundo vendo, não tem como negar. E essa questão da PL, parece que o governo não quer que as pessoas critiquem o governo ou que críticas ao governo não cheguem a domínio público. Não é nem que o governo vai dizer o que você não deve falar. Isso já seria ruim. A impressão que eu tenho é que o governo quer ditar o que você vai Pode dizer. falar. É um perigo. Isso tudo é um perigo real. Né? Por isso que eu apresentei um projeto alternativo. Sim. Exatamente vai no sentido inverso. Eu chamo de contra-ataque. É o contra-ataque. O contra-ataque. E é exatamente essa solução que todos devem estar atentos agora, essa solução do deputado Lafayette Andrada, que é uma solução definitiva, razoável, para não denegrir não agredir a nossa liberdade de expressão. Há crimes? Há. Há ondas de internet que o algoritmo consegue capturar? Sim. Né? Houve uma onda, né, de internet antes do dia 8, no dia 7, que o governo simplesmente não deu importância ou Não usou a quis. importância a seu favor. Né? Não quis dar importância. Não quis dar importância. Então, o deputado Lafayette Andrada agora vai falar para a gente qual é o seu projeto. Fiquem todos atentos e eu peço a vocês, não percam a oportunidade de ouvir, de compartilhar com todas as pessoas e que vocês saibam que precisamos continuar com o trabalho dele na Câmara para que esse trabalho não pare, não morra, não zere na legislação que vira agora. Tá bom, Lafayette? Por favor, conta pra gente. Eu apresentei, então, um projeto que, na verdade, cria um sistema de defesa da liberdade de expressão. Qual que é a diferença desse meu projeto e que pretende regulamentar a internet também, mas com um viés totalmente diferente. Né? O projeto atual lá, o do governo, do relator, no fundo ele mira nas principais plataformas e identifica quais são, né? Google, Facebook, bom, ele mira naquelas principais e impõe a elas essas obrigações de moderação e se elas não moderarem, vão ser punidas com multas altíssimas. Em linhas gerais, esse é o teor do projeto que está lá. O projeto alternativo que eu apresentei, ele parte do seguinte pressuposto, é totalmente diferente. Olha, todos nós desejamos, e isso acredito sinceramente nisso, um ambiente limpo na internet, um ambiente sadio. Eu tenho criança pequena, eu quero que eles entrem na internet e eu ter a tranquilidade que não vai ser assediado, que não está vendo cenas de violência. Isso todo mundo deseja. Então, o que eu propus? Falei, gente, vamos fazer algo diferente. Em vez de eu ficar falando com as principais plataformas, que se ela fizer isso ou isso ou isso, assado, se ela não fizer vai ser multada, e tem um problema, porque a hora que você mira só naquelas plataformas principais, a hora que elas estão reguladas,
Existem outras menores. Todo mundo vai pelas outras. Você toma conta dessas aqui, sai entre os dedos. Todo mundo vai para as outras plataformas menores. Então, eu criei um sistema que é válido para toda a internet. Plataforma grande, média ou pequena. Para todo mundo. E o que é? É um sistema. Um sistema como, Lafayette? É um sistema que vai envolver os órgãos do governo, Justiça, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Judiciário e também as plataformas para, de maneira integrada, vamos trabalhar juntos para a gente melhorar o ambiente da internet. As plataformas têm uma tecnologia avançadíssima que os órgãos do governo não têm. Tem dinheiro, são bilionárias. Vamos trabalhar junto. Plataforma, vem cá, vamos ajudar aqui a polícia, vamos ajudar o Conselho Tutelar, vamos ajudar a equipar o Conselho Tutelar e dar para eles ferramentas que realmente consigam vasculhar se está tendo algum tipo de crime contra criança ou adolescente, porque no meu projeto eu sempre trago primeiro proteção para criança e adolescente, né? Então vamos trabalhar juntos. É muito melhor do que eu dar para você uma obrigação, plataforma, você faz isso, 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 e se não fizer eu vou te multar. Não, vem para cá, vamos trabalhar junto, vamos buscar o que todo mundo quer, de mãos dadas. É outro sentido, é outra conversa. E todo mundo se vigiando se nós estamos ou não, de alguma forma, cortando a liberdade de expressão, porque não pode. A todo mundo é dado o direito da liberdade de expressão. Agora, é a frasezinha que é um título popular. A tolerância termina onde começa o abuso. Ok. Então vamos todo mundo trabalhar. Olha, a liberdade de expressão é sagrada. Mas, ops, você exagerou aí, né? Vamos lá. Mas está todo mundo se olhando, sim, olho no olho, para medir. Olha, não, o cara ali exagerou, né? Você não acha que não exagerou? Isso aí merece ser cortado, né? Ok. Mas está todo mundo junto na mesma mesa. Não é eu falando que você modera e é do jeito que eu mandar, e senão eu vou te multar. Não funciona. Sim. Aí aquele que cometer possíveis abusos, excessos ou mesmo crimes, né? Expor alguém sexualmente, colocar algum conteúdo até nazista. A justiça, pum. A justiça está na mesa. Sim. Esse cara vai ser punido. E não fazer uma inquisição da internet, né? As leis já estão aí, não precisa de fazer lei nova. Nós já temos o Código Penal, nós temos já o ECA, Defesa da Criança e do Adolescente. Nós já temos a legislação. Sim. Que é integrar e fazer todo mundo seguir. O ambiente da internet, também as leis valem. Eu poderia dizer que o senhor está tentando colocar toda a estrutura da internet, que é uma estrutura de dados absurdo que o governo nunca vai ter e nem vai ter competência para ter, a favor do governo, ao invés do governo simplesmente querer cerceá-la. Exato, a favor da sociedade, porque a sociedade, nesse sistema que eu criei, na lei, a lei ela é longa, mas eu crio isso, um conselho em que a sociedade está presente a sociedade, está presente as plataformas, estão presentes o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, membros do governo, a sociedade está presente. Então, nós juntos vamos criar um conjunto de programas no sentido da gente fazer uma internet sadia, vão criar programas com metas efetivas, com indicadores, vão dar apoio econômico, financeiro e tecnológico para que isso aconteça. Plataforma, ajuda a gente aí. Hoje, os órgãos oficiais não acompanharam a tecnologia, e a gente sabe disso. Então, vamos chamar esse pessoal para trabalhar com a gente, em vez de ser nossos adversários. Ao contrário, com isso a gente vai ter muito mais efetividade, nós vamos ter um resultado muito melhor do que fazer um projeto de lei que você pune as principais plataformas sem dizer o porquê que está punindo ao certo. Olha, eu sei que se vira para lá para moderar discurso de ódio e eu tenho que fazer isso. A obrigação não é minha, não. Vamos trabalhar todo mundo junto. E muita coisa passa batida mesmo, né? E a justiça, quando parece que vai intervir, quando a justiça intervém, ela tem a mão muito pesada para um lado e muito leve para outro. O que o senhor pensa com relação à atual situação da internet hoje? O senhor acredita que hoje somente o Marco Civil da internet é o suficiente? Se não tivesse essa PL para ser colocada em vigor, não precisaria de mais nada? Ou é necessário mesmo que o seu projeto entre em vigor? Olha, o Marco Civil ele é muito claro naquilo que são obrigações das plataformas e o que é obrigação da justiça. Na verdade, não precisaria. Mas o que tem se dito é que a cada dia mais a internet tem se transformado num ambiente ríspido, né?
Então, o que se deseja é tentar melhorar esse ambiente da internet. Eu não acho que esse projeto de lei, da maneira que ele foi escrito, vai resolver isso. Ao contrário, ele abre uma janela imensa para censura ilegal. Você não pode colocar para as plataformas uma obrigação que não é delas, né? E ficar fiscalizando se ela fez ou se não fez, sem dizer o que ela tem que fazer. Então, ela abre uma janela para censura. Então, se a gente quer realmente melhorar o ambiente da internet, vamos trabalhar a internet junto com as plataformas. Sim. E vamos buscar um ambiente tranquilo, mas as plataformas junto com a própria sociedade, junto com os próprios órgãos. Vamos criar metas, gente, vamos limpar, vamos ver quem é que realmente está, quem que reiteradamente tem cometido ilícitos ou discursos violentos. É fácil identificar. Então, as plataformas têm tecnologia para isso. Então, se a gente trabalhar junto, a gente consegue aperfeiçoar esse ambiente da internet sem ter que impor censura para ninguém. Isso é que é o mais importante. Nós não queremos censura. O ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista dizendo que acabou essa época da liberdade de expressão, que as plataformas têm que se submeter aos anseios do governo e que vai ser imposto isso de um jeito ou de outro. É o prefácio de uma ditadura? É um prefácio porque as plataformas têm que se submeter à lei e não ao governo. E está na lei, está na Constituição a liberdade de expressão. Então não é o governo esse ou aquele, não é esse ou aquele ministro que vai fazer com que o que está escrito na Constituição deixe de valer. Então, quando ele começa a falar, e falou de maneira incisiva essas palavras, está dando a entender que nós estamos caminhando para uma ditadura, estamos caminhando para a censura. A verdade é que o Ministério da Justiça quer, né? Não o que de fato... Exatamente. Ele falou o que ele quer, o que ele deseja, mas ele está esquecendo de que, antes de tudo, ele precisa cumprir o que está na lei e, acima da lei, o que está na Constituição. Ele não consegue controlar esse ambiente. Então, se esse projeto vai ao ar, realmente é um cala-boca? Do jeito que eles estão querendo, do jeito que está sendo proposto, mas, felizmente, a Câmara não aceita, não vai aceitar. Do jeito que ele está proposto, a Câmara não vai autorizar, mas seria a ferramenta do cala-boca. As pessoas que defendem a PL, em sua grande maioria as pessoas de esquerda, acreditam que, na verdade, ela defende direitos autorais de alguns artistas, de alguns jornalistas, emissoras de televisão com matérias jornalísticas mesmo, e que esse projeto não vem para poder acabar com a liberdade de expressão. Porém, a gente não é idiota, né? A gente consegue ver, né, nitidamente, eu não sei como é que eles não enxergam, que isso é uma cortina de fumaça para depois, com esse azeite por cima, esse verniz falso de liberdade de expressão, mas somente ataques a escolas, que não pode ter conteúdo de armas e tudo mais. Esse é o azeite que eles colocam. Mas depois que estiver no ar, depois que estiver valendo, a gente sabe que a coisa as ferramentas são acontece diferente. Porque o projeto ele trata dessa questão da censura e depois ele tem lá uns 2 ou 3 artigos que são corretos, né, que tratam justamente dos direitos autorais de artistas e de jornalistas e que é razoável. Né? Isso já existe para televisão, existe para livros. Eles querem também que seja para a internet. Isso aí eu não sou contra e acho plenamente razoável. Mas em nome desse projeto imenso, por conta de 3 artigos, fala, não, o projeto é bom. Não, esses 3 artigos são, mas o grosso do projeto não é. Então, o que nós estamos fazendo também agora lá em Brasília, e aí meio que surgiu um consenso sobre isso, até os próprios artistas concordaram, nós estamos destacando essa parte que trata de direitos autorais, de artistas, e fazer uma lei à parte. Porque eles não são prejudicados, porque esse projeto aqui está complicado de andar. Então, aqui resolve o problema deles, que é justo, que é razoável, e o deles anda sozinho. E aí não tem mais esse vernizinho aqui no projeto original. Essa falsa cortina de fumaça deixa de existir. Que faz na verdade, engana, né? Exato, engana uns, né? Faz parecer que o projeto é bom, não, ele está trazendo justiça com os artistas, lá. Não, então vamos tirar essa parte e vamos ficar no vamos ver, o que está valendo mesmo. Deputado Lafayette, qual a dificuldade hoje do seu projeto acontecer? O que está faltando? O que nós, a sociedade, precisamos fazer para que essa sua voz chegue a todos, seu projeto caminhe na Câmara dos Deputados e vá para a votação e aconteça? O projeto, que é preciso a sociedade se mobilizar e dizer que, de fato, acha
preferível esse projeto do que o outro, né? Mas, principalmente isso, porque já está havendo lá dentro da Câmara um movimento, né, dos deputados que estão passando a tomar conhecimento desse projeto novo que eu apresentei e estão percebendo que ele está muito mais bem construído, que é muito mais democrático, muito mais sensato. É uma ideia de chamar as plataformas para trabalharem juntos do que ficar punindo as plataformas. Então, está começando a ter agora essa conscientização de que existe esse projeto e o próprio relator, né, o deputado Orlando Silva, do projeto anterior, ele já manifestou em algumas entrevistas aí, em jornais que vários trechos do que está disposto ali desse sistema que ele está querendo trazer para o projeto dele. Então a gente percebe que já está começando a existir um ambiente favorável das pessoas compreenderam que essa visão é bem melhor do que a visão anterior, se a gente deseja de fato ter um ambiente bacana na internet. Ótimo. Eu vou trabalhar para que esse seu projeto chegue conhecimento de todos. Eu li o seu Importante. projeto, é um projeto importante e a gente precisa de ter essa defesa no parlamento, né, a respeito da nossa liberdade de expressão. Eu mesmo que apresento podcast, imagina eu estar com um convidado aqui que eu não posso falar alguma coisa, Toda hora sai tem um corte, né, é Não é é possível. inviável, é impossível o trabalho. É um trabalho de fiscalização impuro demais, porque se eu trago alguém aqui para conversar que é homossexual, faço entrevista com algum homossexual e vou falar do tema com ele, eu tenho que pisar em ovos o tempo todo. E se em algum momento da vida esse convidado, que até então era simpático a mim, se voltar a mim por qualquer razão, ele pode me denunciar, eu posso estar cometendo um crime que todo mundo viu que ele no contexto não era aquilo, né? Então é um projeto perigoso esse da PL 2630, que a gente precisa combatê-lo antes que seja tarde demais, né, deputado? Temos que combater. Mas esse projeto, o 2630, nessa forma como ele está, já foi meio que enterrado, né? A Câmara já demonstrou, tanto que no dia que ia à votação, na hora H, o presidente tirou ele de pauta, não foi, porque percebeu claramente que ele não seria aprovado. Então agora o relator, né, o autor, né, o deputado Orlando Silva, ele está com a missão de elaborar um novo texto que a Câmara aceite. E estamos percebendo que ela está meio que inspirando esse texto nosso. Se ele realmente fizer isso, e não apresentou ainda, nós não conhecemos ainda o texto novo. Se ele fizer isso, palmas para ele. Se não, na hora da votação, nós vamos apresentar o nosso como alternativa e a Câmara vai dizer se prefere o dele ou se prefere o nosso. Qual o real motivo que o senhor acredita que o governo federal, o presidente Lula e o Flávio Dino, falando português popular, né, fazem tanta questão desse projeto? É para cercear as críticas ao governo? Você acredita que é essa a razão? Para cercear críticas ao governo, para que eles possam difundir com mais tranquilidade, né, a ótica deles, a visão deles. A censura não é boa. A gente sabe que os partidos de esquerda, a esquerda na sua origem, né, o comunismo lá na sua origem, a ideologia da esquerda, ela é favorável à censura, né? Os países, poucos, onde ainda hoje predominam a ideologia da esquerda, né, o comunismo, nesses países a censura vigora de maneira rigorosa. Então existe um viés, né, de censura. Eles não gostam de ouvir as verdades, né? Isso, é exatamente para cercear as verdades. E eu quero dizer a todos aqui que existe uma diferença entre ditadura e monarquia, tá? Algumas pessoas acham que Nada a ver. monarquia não tem nada a ver, e sempre são pessoas que se acham muito entendidas do assunto que fazem essa confusão aqui. Porque eu fui. Inglaterra é monarquia, Holanda é monarquia, Espanha é monarquia, Dinamarca, Dinamarca é monarquia, Finlândia. Japão é monarquia. Então, monarquia não tem nada a ver com comunismo, nada a ver com Absolutamente. ditadura. Tanto que o Fidel Castro, o Kim Aí Jong-un é ditadura. não são monarcas, não são reis, são São ditadores ditadores, mesmo. é Tem diferente. uma diferença ampla, né? E aqui no Brasil, a Dom Pedro I e Dom Pedro II diziam que se combate imprensa com imprensa, Com a verdade. com a verdade, né? Nós somos aqui uma imprensa paralela. A grande imprensa apoia esse projeto por questões financeiras, porque ela vai receber muito dinheiro das plataformas, mas eu acredito que não seja essa a razão principal. Quero saber se o senhor concorda comigo. A razão principal é diminuir o tamanho da internet para que elas voltem a tomar protagonismo? A imprensa tradicional, né, a velha imprensa, né, a televisão, o jornal escrito, ele
perdeu espaço, perdeu para a internet, né? Os próprios jornais escritos tradicionais, hoje todos migraram para a internet. Hoje, o Globo, estou dando um exemplo aqui, o jornal O Globo. Hoje, pouca gente lê o Globo de papel, você lê o Globo na internet. O que mostra que a internet, efetivamente, está hoje dominando a informação. E aí, esses veículos tradicionais, de televisão, de rádio, os grandes veículos que eram antigamente os todo-poderosos, hoje a internet está dando de balaiada neles. E, no Sim. fundo, eles querem ver se conseguem voltar ao prestígio, à importância que tinham antes. Mas a internet veio para ficar, é a modernidade, né? O rio corre para o mar, você não consegue segurar. Então, a tecnologia, a, a, as novas tecnologias, a informatização veio para ficar e vai cada vez mais se aperfeiçoar. Com a chegada da internet e o Brasil livre para receber todo tipo de informação, nós tivemos uma avalanche de conteúdo na internet e as emissoras de televisão que nós achávamos, alguns jornalistas, alguns artistas, algumas novelas, o ápice da cultura e da intelectualidade, nós vimos que não é bem assim. Mesmo a história, nós vimos que foi contada de forma mentirosa e errada para a gente. A televisão, que já provou que não é voltada com os interesses da população totalmente, e sim com os próprios interesses. Ela quer resgatar esse protagonismo para poder vender um conteúdo de qualidade, o senhor acredita, ou para poder ser margem de barganha com o governo para propaganda estatal? Não é uma pergunta fácil, né? Porque existem muitos canais, né? Aí isso aí é o viés do comando de cada canal. Tem canais de esquerda, canais que são mais para a direita, canais que querem mais vender propaganda para o governo. Então, é claro que o viés econômico sempre permeia, sempre tem um fator muito importante. Mas o que há de verdade é que, de fato, as TVs, né, perderam muito espaço para a internet. E elas desejam, claro, revigorar o espaço, a importância que elas sempre tiveram. Que acho difícil elas terem de novo a importância que elas tiveram há 20 anos atrás. Mas também tem o seu espaço. Então, o que é importante é que todos nós nos adequarmos ao nosso tempo. Lá atrás, no tempo dos nossos avós, não tinha nem televisão. Uhum. O que havia de mais moderno era o rádio. E quando o rádio surgiu, era uma novidade. Olha que bacana, a pessoa fala de outra cidade, eu escuto aqui. Que maravilha que é isso. Era, na época, era um grande passo tecnológico. E aí veio a era do rádio, o rádio dominou. Aí veio a televisão. Quando surgiu a televisão, opa, agora eu não escuto só mais a pessoa, agora eu enxergo a pessoa que está falando lá de longe. Aí veio a era da TV. O rádio ficou em segundo plano. A TV surgiu e a TV teve aí 20, 30 anos que ela foi o auge. Agora chegou a internet, né? Então, novos tempos, são novas eras, e nós temos que nos adequar a essa nova realidade. O rádio deixou de existir? Não, o rádio continua existindo. A TV vai deixar de existir? Não vai. Ela vai continuar existindo, mas não vai ser mais a TV como foi na era da TV. Agora nós estamos na era digital, na era da internet. Pois é, o governo está tentando ser o dono da internet com essa PEC. O governo está querendo dizer tudo aquilo que você pode ver na internet. E seu projeto, ele vem exatamente para falar assim, que isso aconteça. a internet é nossa. Isso. Há abuso? Sempre há, em todos os lados. Para os abusos tem a lei, tem o rigor da lei. Isso, pronto. É isso aí, a lei já está aí. Mas restringir o conteúdo, jamais, Não, né? A Constituição é muito clara, né? A liberdade de expressão é garantida a todos. Agora, é verdade, todos também está na Constituição, né? Todos têm direito à dignidade, todos têm direito à honra. Então aí é a frase popular do caboclo da roça fala: a tolerância termina onde começa o abuso. Os dois direitos existem, os dois direitos precisam ser harmonizados. Você não pode simplesmente, em nome da liberdade de expressão, aniquilar com o direito à honra. Não. E também, em nome do direito à honra, você não pode aniquilar com o direito de expressão. É preciso harmonizar. Por isso é que no meu projeto eu crio esse sistema em que a sociedade está presente, para a sociedade fazer essa mediação, que é muito tênue, aonde que um está exorbitando além do outro. O que todos nós queremos é que os direitos todos sejam iguais e que sejam harmônicos e que tenhamos um ambiente sadio na internet. E transparência, né? Para não esconder nenhum mal feito de nenhum político de esquerda. Não, a internet tem que ser transparente. A informação tem que chegar a todo mundo, não tem que ter censura. O que não pode ter é agressão. Aí é crime contra a honra, está no Código Penal. Agora,
A liberdade de expressão, de levar a verdade, de levar o conhecimento, isso não pode ser cerceado de jeito nenhum. Até um idiota pode falar sua idiotice na internet, isso for da Todos são vontade direitos. dele, né? Você não pode ofender as pessoas, é Sim. isso que a gente tem que resguardar. Mas você pode falar o que você quiser, você é livre para manifestar o seu pensamento. Se eu acho que o Lula é lindo, eu falo que o Lula é lindo. Se eu acho que o Lula é horroroso, eu falo que o Lula é horroroso. Eu tenho que ter esse direito. Sim. E tem que dizer por quê. Agora, os fatos, a verdade, os comentários têm que ser levados, têm que ser autorizados para que chegue a todas as pessoas. Todas as pessoas têm que ser livres para buscar o conhecimento que quiser, os fatos da maneira que quiser. E a internet é livre, a internet é de todos. A gente tem que apenas que ter o cuidado, e é necessário, é lógico, a convivência em sociedade impõe isso, de ninguém exorbitar a ponto de ofender o outro. Sim, eu Isso. quero um minuto da imagem. Eu gostaria de convidar todos a fazer uma reflexão com relação a isso. O único deputado que está com um projeto em andamento, um projeto real, de boa qualidade, que vai assegurar a nossa liberdade na internet é o Lafayette Andrada. Liberdade de expressão. Eu gostaria que todos vocês entrassem nas redes sociais do Lafayette Andrada, ele vai passar daqui a pouco para a gente as redes sociais, procurassem ler o projeto e defendessem o deputado, porque ele vai ser alvo de ataques baixos, sorrateiros, mentirosos, exatamente daqueles que querem manipular você, querem fazer de você um mentecapto, querem usar você na época da campanha colocando em palanques, depois lembrando que você não existe mais. Só usa você como massa de manobra cultural. Não permita que isso aconteça, você é melhor do que isso, você vai entender o projeto quando você leia o projeto do deputado, se inscreva nas redes sociais dele, apoie o projeto e mais, se ele não continua como deputado, esse projeto morre. E aí a gente sabe o que Orlando Silva e Flávio Dino vão fazer com a nossa internet. Continuem apoiando o candidato Lafayette Andrada. Eu vou apoiá-lo aqui, vou trazê-lo aqui mais vezes. O convite já está feito, viu, deputado? Você voltar mais vezes aqui, sempre que você quiser. O Área Militar é um eco da sua voz aqui em Belo Horizonte, nesse podcast. Deixa as suas redes sociais para a gente antes de a gente entrar no outro tema. Tá bom. O meu é fácil, é Lafayette Andrada. Só que o Lafayette é chato de escrever. L-A-F-A-Y-E 2 T's E. Depois você põe na... Eu vou colocar na legenda. Na legenda. Lafayette Andrada. Aí, a voz da liberdade de expressão. A defesa da liberdade de expressão no Instagram, do parlamento. Lafayette Andrada. Então tem Facebook, Instagram... Facebook, Instagram, LinkedIn... Esses que são os principais. Joga no Google Lafayette Andrada, deputado federal. A voz da liberdade de expressão. Vamos deixar a liberdade de expressão calar? Não podemos. Não podemos. Merece e muito o nosso voto. Lafayette, eu queria falar com o senhor agora a respeito dos 200 anos da Assembleia Nacional Constituinte, que eu sei que é algo a menina dos olhos para você, né? É importante para a nossa história, a história do Brasil. Esse ano são 200 anos da Assembleia Constituinte, da nossa primeira. O que é isso? Em 1822, o Brasil ficou independente de Portugal. Independência ou morte, 7 de setembro de 1822. No ano passado, fizemos 200 anos da independência. Quando o Brasil ficou independente, o Brasil precisava ter a sua Constituição. É um país novo, um país independente, a gente tem que ter a nossa Constituição. Então foi convocado Dom Pedro I, era o imperador, e o braço direito do Dom Pedro I era o José Bonifácio de Andrade e Silva. Para quem não sabe, tataravô dele. Tá? A gente está diante de sangue real, estamos diante de uma pessoa ilustre, viu? Que faz parte... José Bonifácio, para mim, está entre os 3 maiores personagens da história do Brasil de todos os tempos. Ele realmente é uma figura muito além do seu tempo, uma figura muito interessante, vou falar um pouquinho sobre ele. E ele era um homem... por isso foi chamado o patriarca da independência. Ele foi um homem que realmente elaborou a independência. O Dom Pedro I era um jovem, tinha 21 anos, e ele já era um senhor de idade, já conhecia toda a Europa, ele era um cientista. E ele que coordenou, né? Ele que aconselhou, que acompanhou o Dom Pedro I nos passos necessários para a gente conquistar a independência. A independência foi, então, em 7 de setembro de 1822. Então, no ano seguinte, 1823, que esse ano estamos fazendo, então, 200 anos, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Era a primeira Constituinte do Brasil. Né? E o Brasil inteiro estava entusiasmado com aquela Assembleia Constituinte, porque ainda, embora a independência, lá, o Grito do Ipiranga, tivesse sido lá no 7 de setembro de 1822, ainda tinha alguns focos ainda na Bahia, no Pará, que estavam favoráveis a Portugal. Havia ainda uma luta, ainda a independência não estava totalmente consolidada.
Então o José Bonifácio imaginava que a gente construindo uma Assembleia Constituinte e ela mandando trazer, né, representante de todas as províncias, de todos os estados, isso ia ajudar a concretizar, né, a independência. E assim foi feito. No mês de maio de 1823, iniciou o trabalho da Assembleia Constituinte. Mas aconteceu um fato inusitado. Durante a Assembleia Constituinte, então, as principais figuras, os grandes intelectuais do Brasil, estavam lá na Assembleia Constituinte. Foi uma Assembleia Constituinte riquíssima, intelectualmente falando. E eles escolheram um irmão do José Bonifácio, que chamava Antônio Carlos, para ser o relator. O relator é quem escreve, vamos dizer assim, o rascunho, o texto base. E em cima desse texto base, nós vamos discutir, não, melhora aqui, tira isso, não, esse artigo você tira, esse artigo você melhora. Mas é o texto base, é o relator quem escreve. Então quem escreveu foi o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, irmão do José Bonifácio, que era um intelectual também, e que tinha participado das Cortes de Lisboa. Vou fazer um parênteses aqui das Cortes de Lisboa, que é importante a gente também saber. Um pouquinho antes da independência, em 1820, a independência foi em 1822. Em 1820, teve uma revolução lá em Portugal, chamada Revolução do Porto, porque ela estourou na cidade do Porto. Lá tem uma cidade que chama Porto. Então, na cidade do Porto, estourou uma revolução que rapidamente espalhou pelo país inteiro. E essa revolução exigiu que o Dom João VI, que era o rei de Portugal e do Brasil, que morava no Brasil, que tinha mudado para cá quase 20 anos antes, fugindo do Napoleão, na época do Napoleão, em 1808, Napoleão estava invadindo a Europa inteira, o rei de Portugal veio para o Foi o Brasil. único que me enganou. Foi o único que me enganou, Napoleão falou isso. Né? E aí o Dom João VI mudou para o Brasil em 1808 e gostou muito do Brasil, e não quis voltar mais para Portugal. Foi ficando aqui no Brasil, foi ficando. O Napoleão caiu, acabou a história de Napoleão em 1815, e Dom João VI continuou aqui no Brasil, ele gostava do Brasil. Mas aí, em 1820, então os portugueses fizeram uma revolução e exigiram a volta do Dom João VI para Portugal. Falaram, se você não voltar, você deixa de ser rei. Sim. E aí o Dom João VI, então, voltou para Portugal, mas voltou meio aí, sim, meio sem mandar, ficou quase que meio preso no palácio, ele não mandava mais. Quem mandava eram os revolucionários, em 1820. E aí, eles, os revolucionários, eles convocaram uma Assembleia Constituinte. Falaram, já que o rei não manda mais, agora quem manda é a gente precisa de uma Constituição. Era comum naquele tempo, na Europa ainda, muitos países não tinham Constituição. Né? Os países eram, naquele tempo, o rei que mandava quase que como ditador, naquele tempo, sim, o rei, a palavra do rei era lei. Em muitos países não tinha Constituição. A Constituição era uma coisa meio nova. Então, em Portugal, eles fizeram a revolução, exigiram a volta do Dom João VI, mas convocaram uma Assembleia Constituinte. Mas naquele tempo, o Brasil era um Reino Unido junto com Portugal. Como o Dom João VI estava morando aqui no Brasil, o Brasil deixou de ser colônia, passou a ser Reino Unido. Mesmo patamar. Mesmo patamar, Brasil e Portugal. Então, como foi convocada uma Assembleia Constituinte, eles também convidaram o Brasil para mandar representantes para essa Assembleia Constituinte, porque até então Reino Unido, Brasil e Portugal. Esse é um ponto que eu não sabia. Isso e é um ponto importantíssimo da história do Brasil, anterior à independência. Foi convocada essa Assembleia Constituinte. Foram delegações de brasileiros. Eles falaram que cada estado podia mandar os seus representantes. Então foram. E esse Antônio Carlos, que era irmão do Zé Bonifácio, eles eram de São Paulo, representando o estado de São Paulo. E ele, com a delegação paulista. E ele virou lá o grande líder brasileiro. E aí, a Assembleia Constituinte lá de Portugal, que a gente ganha, na história o apelidinho, eles falam as Cortes de Lisboa, porque a Assembleia Constituinte, o nome real lá era Cortes Legislativas, não sei o quê, do Império Português. Então, no jargão popular, eram as Cortes de Lisboa. Quando a gente fala as Cortes de Lisboa, era a Assembleia Constituinte Portuguesa. Então, os brasileiros mandaram suas delegações, cada estado mandou uma delegação para participar das Cortes de Lisboa. Mas lá, numericamente, os portugueses eram maioria. Eram 250 no total deputados, eram 60 brasileiros e quase 200 portugueses. Então eles tinham ampla maioria. E aí o que aconteceu? Ali é que nasce realmente a independência. A Assembleia Constituinte, lá, as Cortes de Lisboa, começaram a votar, e eles tinham maioria, uma porção de leis que, no fundo, fazia que o Brasil voltasse a ser colônia. Sim. Isso é que foi, vamos dizer ali, o fermento para a independência aqui no Brasil. Então, à medida que as
Corte de Lisboa lá começavam a votar medidas que faziam o Brasil se rebaixar, aqui no Brasil criava um ambiente de discórdia. Isso é que motivou a independência. E aí, por último, eles determinaram lá, deram uma ordem, que o Dom Pedro era também obrigado a voltar para lá, porque lembra quando Dom João VI voltou para Portugal, por conta ele deixou o Dom Pedro I aqui. Como... Crianças. Não, o Dom Pedro ele era jovem, tinha 20 anos, 18 anos. O Dom Pedro II foi criança, é verdade. O Dom Pedro tinha 19, 20 anos e ficou como príncipe regente, era o gerente aqui do Brasil. O rei foi embora, você fica de gerente. Né? Mas lá as cortes começaram a votar uma porção de medidas que fazia o Brasil cada vez mais reduzir a sua importância, virar colônia de novo, e por fim eles fizeram um decreto que exigia que o Dom Pedro tinha que voltar e que fechava aqui no Brasil todas as repartições públicas principais, os tribunais. Aí o Brasil voltava a ser colônia de fato. Isso foi no finalzinho de 1821. Quando chegou essa notícia aqui no Brasil, que lá estavam exigindo que também o Dom Pedro I fosse embora e que iam fechar todas as repartições públicas, e aí no Rio de Janeiro eles fizeram um abaixo-assinado gigantesco, pedindo para o Dom Pedro não ir, e lá em São Paulo, o governo paulista, a junta governada paulista, que o José Bonifácio era o vice-presidente da junta, escreve uma carta enérgica para o Dom Pedro, falando que o Dom Pedro não podia ir embora. Eu li essa carta, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E no final ele fala o seguinte, e foi o José Bonifácio que escreveu, falou, olha, se, mais ou menos nessas palavras, se Vossa Alteza estiver pensando em atender aí esse comando das Cortes de Lisboa, Vossa Majestade vai passar para o mundo a imagem de um príncipe fraco e vai ter que responder a Deus o rio de sangue que vai correr no Brasil. Ele manda essa carta para o Dom Pedro. O Dom Pedro fica realmente... aquela carta gerou um impacto nele. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, ele resolve ficar, e há uma grande solenidade, que é o tal do Dia do Fico. Sim. Então, no fundo, foram as Cortes de Lisboa que pressionaram o Brasil para o movimento da independência. Aí o Dom Pedro fica, no 9 de janeiro, ele fica impressionado com a carta do José Bonifácio, convida o José Bonifácio para virar um ministro todo-poderoso, primeiro-ministro, isso em janeiro. E aí o José Bonifácio assume o governo e começa a se movimentar no sentido de construir a independência, que acontece no 7 de setembro. Mas vamos voltar aqui lá para a Constituinte. Então, 7 de setembro de 22, independência do Brasil. Em 23, Assembleia Constituinte. Aí o Antônio Carlos, que era o irmão do José Bonifácio, que estava lá nas Cortes de Lisboa, e ele defendia o brasileiro, lá tem os anais, lá, o registro, vários debates dele lá, e eles ameaçando, inclusive, de morte ao Antônio Carlos. Tem uma passagem dele que o pessoal começa a vaiar ele, as galerias começam a vaiar. Eu sei que essa família é muito valente. Família de guerra. Eles eram de guerra, é isso aí. Então, a plateia toda meio que vaiando, porque lá tinha rivalidade brasileiros e portugueses, brasileiros eram minoria, isso lá nas cortes. Aí tem uma hora que ele subiu na tribuna para fazer um discurso, para defender o Brasil, aí as galerias começaram a vaiar, aí os deputados também portugueses começaram a vaiar. Ele gritou assim, falou, silêncio, aqui nessa tribuna até o rei tem que me ouvir. E quando falam brasileiro, exige o silêncio de todos os portugueses. Quase que bateram nele lá. Bom, ele era realmente o grande líder dos brasileiros lá em Lisboa. Mas aí em 23, então em 22, 7 de setembro de 22, Brasil independente. Aí em 23 convoca essa Assembleia Constituinte. Esse Antônio Carlos é convidado então para ser o relator, para escrever o texto base. E nesse momento o José Bonifácio era o primeiro-ministro, né, e ele tinha um outro irmão que chamava Martim Francisco. Eu vou contar um caso curioso. Martim Francisco era ministro da Fazenda. Era um economista, conhecia muito austero, muito podia voltar, viu? Tá precisando. Tá precisando. E eu vou contar um episódiozinho também, só um parênteses aqui engraçado aqui do Martim Francisco. O José Bonifácio era o primeiro-ministro, é um homem todo-poderoso, e o irmão dele, Martim Francisco, ministro da Fazenda. Um belo dia, o Dom Pedro I convidou o Zé Bonifácio para acompanhá-lo, ia ter um teatro, uma apresentação lá no teatro, e convidou o Zé Bonifácio, convidou os ministros para irem juntos. Mas naquele dia, eles tinham recebido o salário, e recebiam dinheiro naquele tempo. O Zé Bonifácio recebeu o dinheiro, o salário dele do mês, do cargo de ministro, e colocou dentro do chapéu. No chapéu tinha um bolsinho, o pessoal usava chapéu, cartola, dentro do chapéu tinha, igual tem bolso aqui no paletó, tinha um bolsinho no chapéu. E botou o dinheiro no bolso do chapéu e foi lá para o teatro com o Dom Pedro. E na entrada era costume, tinha chapelaria, uma opção de cabide, o pessoal deixava o chapéu na Eu já vi, na no Teatro Rio de Janeiro. Exatamente.
Então ia deixou lá o chapéu dele lá na chapelaria na entrada. Quando ele foi embora, tinham roubado o chapéu dele com o salário do mês. E aí ele vivia daquele salário. E aí saiu a fofoca que, olha, o primeiro-ministro do Império do Brasil está passando necessidade. Teve que almoçar na casa do sobrinho, não tinha dinheiro para Não comprar. tinha dinheiro pro almoço. Aí, E hoje só um sofá é 60 mil, né? Exatamente. E aí, essa notícia chegou para o Dom Pedro. Aí, na reunião dos ministros, teve uma reunião do Conselho de Ministros, chegou essa notícia, não pode, o primeiro-ministro passando apertado, determinou ao ministro da Fazenda, que era irmão do Zé Bonifácio, falou, olha, você paga de novo aí o salário do Zé Bonifácio, que é uma vergonha, o vexame, o primeiro-ministro do Império está passando fome. Aí o Martim Francisco, que era irmão do Zé Bonifácio, ministro da Fazenda, levantou na mesa e falou com o imperador, falou, olha, eu peço ao Sua Majestade que retire essa ordem porque ela é inexequível. O Pedro ficou olhando assim, eu não vou desobedecer, eu peço que Vossa Majestade retire essa ordem. Por quê? Porque o ano tem 12 meses para todo mundo. Não pode, e todo mundo recebe um salário por cada mês. Não pode um funcionário público receber 2 vezes o salário de um mês só. Então eu peço a Vossa Excelência, Vossa Majestade, que retire essa ordem, que eu vou dividir esse mês o meu salário com o meu irmão, que isso é muito melhor do que dar o péssimo exemplo para o povo brasileiro de estar pagando 2 vezes o salário de um mês só. Aí o Dom Pedro concordou, então ok. E eu peço ao meu irmão que tome conta um salário daqui para frente. Exatamente. Então, cuida do chapéu, né? Por favor de cuidar do chapéu. Mas você vê como é que era a mentalidade daquela época. E há quem diga que a monarquia era ruim, há quem diga que é um sistema atrasado, e há quem diga que hoje, que tá certo. Com mensalão, petrolão, Furnas, nossa, nem se fala, é que as coisas estão bem, as pessoas abrem mão, né? Eu fico reparando o Brasil da época do José Bonifácio de Andrada e o Brasil de hoje, como a gente andou para trás, viu? Em muitos aspectos nós andamos. E a gente poderia ser uma potência. Um Estados Unidos com qualidade de vida suíça. Aí que aconteceu. Foi na Constituinte que foi o Brasil deixou de ser essa grande potência, vou dizer, em qual que foi o momento. Instalou-se a Assembleia Constituinte, em maio de 1823. O Antônio Carlos, o relator, estava escrevendo o texto da Constituição. No mês de julho desse ano de 1823, a Constituinte os seus trabalhos estão acontecendo. O Dom Pedro rompe com o José Bonifácio. Sim. E rompeu por quê? Porque Dom Pedro tinha se apaixonado pela futura Marquesa de Santos, Dona Domitila. Ele conheceu a Domitila na viagem lá do 7 de setembro, 6 meses antes, e se apaixonou. Ele apaixonou, né? Uma paixão avassaladora. Eu já conversei com o Dom Beltrán, ele não nega. Não tem como negar. Né? Tem os livros das cartas dos dois, ele se apaixonou. Mas o problema é assim, se apaixonar, acontece. Ele se apaixonou por ela e trouxe ela para morar no Rio de Janeiro. Mas ele começou de maneira muito assintosa a andar com ela. Ele era casado, a Imperatriz Leopoldina era uma pessoa muito querida no Brasil. A primeira governanta do Brasil, né? A primeira pessoa, ela fez o despacho no dia da independência. E outra coisa, é uma Habsburgo, né? Super intelectual, conhecia de biologia, de geologia, falava muitas línguas, e era uma pessoa de altíssimo nível, mas querida no Brasil. E aí o Dom Pedro começa a andar de maneira na rua com a Domitila. E o José Bonifácio era muito amigo da Leopoldina. Eles conversavam em alemão, conversavam em francês. O José Bonifácio era um cientista também. Sim. E ele, obviamente, José Bonifácio não concordava com o romance de Dom Pedro com essa Domitila. A Domitila, amante de Dom Pedro, pega a raiva do José Bonifácio. E o Dom Pedro tinha também um colega de farra, que era o Chalaça, que chamava. Era coleguinha dele de farra, de sair de noitadas e tal, que era muito amigo. Que fica amigo da Domitila. E os dois juntos, então, começam a fazer uma guerrinha de intrigas contra o José Bonifácio. Vai intriga, vai, até que em julho de 23, Dom Pedro rompe com o José Bonifácio, demite os Andradas se demitem do governo. Na verdade, os Andradas que se demitem, né? Que demitiram. E vão para a Assembleia Constituinte. Mas o Dom Pedro, depois de demitido os Andradas, ouvindo a Domitila, e a Domitila, no fundo, ela meio que patrocinada e ficou amiga dos portugueses que tinham no Rio de Janeiro, vários, e começa a defender os interesses dos portugueses. E aí o Dom Pedro, quando demite os Andradas, ele nomeia um novo ministério todo de portugueses.
Nós estamos brigando aqui pela independência do Brasil, nós estamos no auge da Assembleia Constituinte, pela independência, contra Portugal, e o Dom Pedro nomeia um ministério todo de portugueses. Você acredita que Dom Pedro era... Dom Pedro II não, mas Dom Pedro I era muito despreparado e, embora seja muito guerreiro, voltou para Portugal, reconquistou o trono e tal. Ele era um homem voluntarioso, era um homem, né, assim, de paixões severas. E aí ele nomeou, então, um ministério todo de portugueses. Aí o que acontece? Os deputados, a Assembleia Constituinte, começam então a fazer oposição a esse governo novo do Dom Pedro, todo de portugueses. E aí o clima vai ficando tenso, ruim, a Assembleia, porque o Dom Pedro começa a tomar atitudes e baixar decretos muito favoráveis aos portugueses e contra os brasileiros, Sim. aqui no Brasil. E aí a Assembleia Constituinte, obviamente, assume as dores dos brasileiros, claro, e começa a fazer oposição a esses gestos do governo, e a oposição vai crescendo, e nos jornais começam a criticar muito o Dom Pedro, e o Dom Pedro uma hora fica com raiva, e em novembro ele manda fechar a Constituinte, põe a tropa na rua, fecha a Assembleia Constituinte, prende os Andradas e mais alguns deputados muito ligados aos Andradas e mandam ele para o exílio. E aí nós ficamos sem Constituição. Só no ano seguinte, em 1824, é que ele, Dom Pedro, ele fala, nós precisamos de uma Constituição. Ele apresenta então uma Constituição, que é a Constituição de 1824, mas que é quase que copia e cola daquela que estava sendo votada. Ele apenas acrescentou uma coisa que não tinha lá, que era o poder moderador. Sim. Que dava para ele superpoderes. Mas o texto da Constituição de 24, que vigorou em todo o Império, até a vinda da República, foi a Constituição mais longeva que nós tivemos, era o texto que os constituintes tinham feito em 1823. Bacana, legal essa história. E é impressionante como que nós temos aqui na nossa frente, né, sendo entrevistado hoje, um tataraneto do José Bonifácio de Andrade, que para mim está entre os 3 homens mais importantes da história do Brasil, com toda certeza. Na época, e isso é verdade, assim, para mim falar está desagradável que eu sou tataraneto dele, mas tem escritos da época, vários intelectuais de vários países, dizendo que, olha, no Brasil há uma figura, José Bonifácio, que tem um que fala assim, tem um intelectual francês, ele fala o seguinte, se o Brasil tivesse juízo, não assim, tinha que fazer uma estátua para o José Bonifácio em todas as cidades do país. Se o Brasil fosse ter uma dinastia que não fosse de Bragança, seria de Bonifácio. Ele nunca aceitou, nem ele, nem os irmãos, nenhum título de nobreza. Sim, não tem. Foram oferecidos para ele e para os irmãos várias vezes título de nobreza. Primeiro, Marquês da Independência, vários tipos. Ele falou, não, eu sou do povo, eu estou aqui para contribuir, a minha posição é essa. Né? Os 3 maiores brasileiros, na minha opinião, os 3 maiores brasileiros, Dom Pedro II, uma figura, José Bonifácio de Andrada e Rui Barbosa, não sei se você concorda. 3 figuras fenomenais. E aí o que acontece? O Dom Pedro briga com os Andradas, fecha a Constituinte, manda eles para o exílio, eles ficam 6, 7 anos exilados. Aí eles só voltam em 1829, quase 30. O Dom Pedro estava no auge da decadência. E aí o Dom Pedro acabou abdicando, renunciando, volta para Portugal, mas ele reconhece que o José Bonifácio realmente era uma figura acima da média, e aí ele fala, o José Bonifácio tinha razão. Quando ele vai embora, embora tivesse prendido, exilado o José Bonifácio, ele convida, e é uma carta bonita, eu tenho uma cópia dessa carta dele, Dom Pedro, pedindo ao José Bonifácio que aceitasse ser tutor e cuidar da educação do menino, o imperador, que vai ser o Dom Pedro II. E o Dom Manuel, né? O irmão. Dois. E você vê que, de fato, o Dom Pedro II acaba sendo também um homem intelectual, propenso aos estudos. Né? Então, há uma carta emocionada do Dom Pedro ao José Bonifácio, pedindo que ele tomasse conta, né? Implorando. E ele termina falando isso, e peço que eu parto na preocupação de que se você não o aceitar, eu viverei eternamente atormentado. Ele fala assim, por causa do amor que tem pelos próprios filhos. E ele fala, eu precisava de achar uma pessoa que cuide da educação do pequeno Pedro para que ele seja digno de ser imperador do povo do Brasil. Sim, exatamente. Ou seja, e o tutor intelectual dele, o tutor político intelectual foi José Bonifácio de Andrade e Silva, o seu tataravô. Então você segue essa linha, né? essa linhagem, essa linha intelectual e política a favor do nosso povo, né? A favor do Brasil, acima de tudo. O nosso Brasil é verde e amarelo. Verde e amarelo, com toda certeza. Lafayette, como o nosso programa chama Área Militar, eu quero fazer uma pergunta para você e a resposta é livre.
Sobre segurança pública no Brasil, nós estamos vendo que está tudo voltando aos patamares piores de antes. Qual é o ponto principal? E uma pergunta que eu queria te fazer, uma pergunta incômoda, essa você não precisa responder. Responder. Por que o PCC faz tantos favores, por bem ou por mal, né, assim, querendo ou não, aos partidos trabalhadores, como, por exemplo, lavar dinheiro no Ceará para o Partido dos Trabalhadores, soltar preso do PCC parece algo comum quando a esquerda está no poder. Outro ponto também que acontece que é bem desagradável, né? Porque a defesa tanta de bandidos, por que que o PCC gosta tanto do PT e faz tantos favores ao PT, não, à esquerda de um jeito geral? Vou enfrentar todas essas suas perguntas. Eu fui secretário de Segurança Pública aqui em Minas Gerais. Então eu sei bem o que é isso. Segurança pública, assim como a saúde, você só tem quando você tem investimentos. Quanto mais investimento você tiver em segurança, mais você consegue dar segurança para a sociedade. Quanto menos investimento você fizer em segurança, mais cresce a criminalidade. E aí eu concordo com a sua visão. Os partidos de esquerda, eles são condescendentes com a criminalidade. Sim. Essa que é a grande verdade. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, lá em 2018, então aí é notório, só você puxar na internet você vai ver. Os níveis de violência e de criminalidade estavam lá no alto, que era um dos principais discursos dele na época daquela campanha e o que a população mais desejava. Naquele tempo, você pega a pesquisa da época, Ibope, quais são os maiores problemas do Brasil hoje? Pega aí, 2017, 2018. Segurança, criminalidade, vinha em primeiro lugar. Tráfico de drogas, assassinato, 60 mil homicídios por ano, 60 não, desculpa, 50 mil homicídios por ano. Criminalidade estava no topo, segurança estava no topo, acima de desemprego, acima de saúde, principal na visão dos brasileiros. Qual é o principal problema do Brasil? Criminalidade, segurança, falta de segurança. Né? Nós estávamos vindo aí de 15 anos de governo do PT. Então, o PT sempre foi condescendente com as pessoas que não estão dentro da lei. Você acredita que essa condescendência do PT é para poder aliviar os próprios crimes ou é um controle social pela violência? Na verdade, o que eu penso, os partidos de esquerda, de modo geral, eles trabalham com muita demagogia, essa que é a verdade. Né? Então, tudo isso é demagogia. Olha, eles têm uma irresponsabilidade como governantes, mas querem dar tudo para a população, fingindo que estão dando tudo para a população, para meio que anestesiar, a população bater palma, não, os caras são gente boa, e também com a bandidagem. Não, deixa, cara, que coitadinho, ele é a vítima do sistema, é vítima aí, não, coitadinho, passa a mão nele. No fundo, para ser aplaudido que é voto. Na verdade é isso, em busca de voto. Mas, no fundo, eles impõem o quê? Proibição de arma, a bandidagem pode ter arma. Assim. A pessoa de bem não pode. Eu não posso defender minha família, meus filhos, minha esposa com arma. Não, é proibido ter arma. A bandidagem pode ter arma à vontade. Né? Então, assim, é uma condescendência muito grande. E aí, os níveis de violência vão crescendo. E eu, lamentavelmente, prevejo que no médio prazo, aí, nesses próximos anos, nós vamos ver de novo o crescimento do nível de violência, porque eles não... Para isso não é prioridade. Eu, como cidadão comum, vou te dar uma percepção muito rápida a meu respeito com relação a isso. Eu acredito que a esquerda, no governo de esquerda dos 3 anos do PT e agora voltando, nós tínhamos o país que mais matava gays, mais matava no trânsito, mais matava mulheres, mais tinha número de homicídios, maior usuário de drogas em termos percentuais de população, da população. É o país mais violento do mundo, era o Brasil. Num governo que se diz da paz. E eu acredito que essa conivência do PT com o crime e essa associação com braços políticos das Farc dentro do PT, Movimento Sem Terra fazendo terrorismo, aí com descendência do Poder Judiciário, porte de armas, até a polícia não pode ter mais armas, mas o bandido, coitado, tem que ter, eu acho que tudo isso, diálogos cabulosos com o PCC, eliminar todo mundo que está no caminho de forma violenta, diga aí Celso Daniel e tantos outros, né? Eu acredito que tudo isso serve para poder fazer um controle social. O pai de família, que é o extrato da sociedade, 90% da população brasileira é trabalhadora, ganha salário mínimo ou pouco mais do que isso, fica tão preocupado com isso que não tem tempo de desinformar
com relação a outras coisas. Você concorda com essa visão? Totalmente, parcialmente? Não, eu concordo. É também um aspecto. No fundo, eles procuram, de alguma maneira, anestesiar a população. Essa é uma das formas, mas tem outra também, anestesiar a população dos problemas reais que existam e eles poderem fazer o que quiserem. E aí um projeto de dominação de longo prazo. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor também responder à vontade. E qual é o grande problema hoje da segurança pública no Brasil? É investimento ou é legislação ou fiscalização da lei que já tem aí? Não, a nossa legislação é boa, né? O nosso problema são dois. É investimento, né, na segurança. Como eu falei aqui, quando você tem investimentos na segurança, você melhora, a segurança, você reduz a criminalidade. Então é preciso ter investimentos na área de segurança. Nós temos uma boa legislação. O problema é a aplicação da lei, né, que muitas vezes está nas mãos do Poder Judiciário, do juiz. Eu me lembro que eu era secretário de Segurança, eu tinha permanentemente reunião com o comando da polícia, o comando da Polícia Civil, e a grande reclamação, na época, a polícia prende, mas vai o juiz lá e manda soltar. Você não pode fazer nada. A lei é boa, mas o juiz manda soltar. Aí você não tem o que fazer. Os juízes estão fazendo. Os juízes estão cumprindo a lei ou os juízes estão facilitando a lei? Alguns, né, Diego? Tem juízes muito bons, eu conheço vários, né? Mas tem alguns que, lamentavelmente, utilizam a lei e utilizam brechas para soltar bandidos que eu não soltaria. Deputado, qual o nome do seu projeto com relação à liberdade de expressão? A lei que cria o Sistema Brasileiro de Liberdade de Expressão. Eu vou pegar o número dela. SBLE. A SBLE, deixa a câmera em nós dois, por favor. A SBLE, que é o projeto do deputado Lafayette Andrada, para poder preservar a nossa liberdade de expressão e o nosso direito à comunicação sem que a gente seja cerceado e censurado na internet. Essa lei que o deputado está propondo deve ser respeitada, deve ser levada em conta, deve ser votada e entrar em vigor. É a lei que a gente vai chamar ela aqui de lei da liberdade de expressão. Enquanto tem a lei da censura, né, a lei das fake news, a PL 2630, do Orlando Silva, do PT, que muito de forma simpática, com muito fonismo, com muita ciranda, com muito arco-íris, cor-de-rosa, né? Está passando como uma lei que vai impedir que as crianças sejam assassinadas nas escolas, o que é uma tremenda balela. Nós temos uma lei séria, profissional, de alguém que conhece o assunto, secretário de segurança, ex-secretário de segurança, ex-deputado estadual, deputado federal, de uma família nobre, da família Andrada, que está com um projeto realmente real para poder fazer com que a nossa liberdade de expressão seja assegurada. SBLE, Lei Brasileira de Liberdade de Expressão. O projeto de lei do deputado Lafayette Andrada é o projeto de lei da nossa liberdade de expressão. Procure nas redes sociais dele, Lafayette Andrada. E eu repito, esse projeto não vai ser votado amanhã nem depois da manhã. Demanda um tempo. Nós não podemos perder a presença do deputado na Câmara. Porque se o deputado perde a sua vaga na Câmara, vai entrar qualquer outra pessoa lá que não tem o mesmo afinco e não tem a mesma potência política dele, ou mesmo isso pode cair nas mãos de um deputado completamente equivocado. Peço a vocês encarecidamente, não vamos deixar que pessoas de bem, que defendam os nossos interesses e principalmente a nossa liberdade, percam espaço. Então eu fico aqui o meu pedido para manutenção e seguir as redes sociais do candidato, né, do deputado, candidatão do deputado Lafayette Andrada. Recado final para o seu eleitor, deputado? Eu vou dar um recado para o Brasil, para Minas Gerais, né? Dizer que nesse início de mandato agora, eleições agora só daqui a 4 anos, né? Eu chego lá entusiasmado, né, fortalecido com as manifestações que recebo a cada dia, né, de aplausos, sobretudo projetos como esse, mas dizer que tenho a responsabilidade e o necessário patriotismo, né, de lutar pelo Brasil, lutar pela liberdade, lutar pela democracia e, sobretudo, lutar por um Brasil verde e amarelo, que são as cores da nossa pátria. A nossa bandeira, né? É isso aí. Deputado, a sua história, o seu projeto me inspirou a ser um eco da sua voz.
Muito obrigado. O programa Área Militar está à sua disposição, é a sua casa, venha sempre quando quiser, a porta está sempre aberta. Sempre virei. Sempre tivemos discussões importantes em Brasília, faço questão de vir aqui, abusar aqui dos seus microfones. Imagina, para mim é uma satisfação enorme. A mensagem, e a boa mensagem, né, dos fatos, para que as pessoas saibam o que de fato está acontecendo. Eu vou me filiar ao Partido Republicanos e vou tentar uma vaga para vereador para poder aqui receber as ordens, né, e ser um eco na Assembleia, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ser um eco do deputado Lafayette Andrada. Imagina um jovem vereador com instruções de uma pessoa desse calibre, desse quilate. A Câmara Municipal de Belo Horizonte tem muita coisa errada lá, muita gente ruim lá, e merece um candidato com essa mentoria. O senhor seria um mentor numa candidatura minha pelo Republicanos? Para mim é um prazer. Qualquer pessoa que tenha assim, o espírito público que você tem, que tenha a honradez que você tem, e a preocupação de fazer e servir ao povo de maneira correta, vai ter sempre meu apoio. Ainda mais se você vier para o Republicanos, que é um partido conservador, né, um partido de direita, vai ser para nós uma alegria muito grande. Conte comigo. Eu estava pensando em qual partido de direita eu iria. O PSL, o Valdemar da Costa Neto, apesar do Bolsonaro, me deixa um pouco na dúvida. Mas o Republicanos, então, com a sua presença, é o partido perfeito. Pessoal, nunca deixem de votar no Republicanos enquanto tiver o candidato Lafayette Andrada lá, para vocês terem essa nobreza no seu voto. Pessoal, muito obrigado a todos. O Área Militar termina aqui, então, esse podcast com a presença ilustre. O deputado vai despedir de vocês agora. Eu quero pedir a todos vocês, mais uma vez, assistam ao podcast, curtam, compartilhem com todas as pessoas que vocês gostem e, principalmente, divulgue o máximo possível e não deixem de apoiar o candidato nesse momento. Não importa, nunca importou a sua cor, a sua orientação sexual, o local onde você vive, a sua classe social, isso não importa e nunca importou. É a nossa liberdade que está em jogo. E a única pessoa que veio aqui para defender a sua liberdade e tem um projeto na mesa para garantir a sua liberdade é o Lafayette Andrada. Então, apoiem o projeto, correto, deputado? É isso aí. Eu agradeço demais, Bruno, mais uma vez. Parabenizo, né, o seu podcast Área Militar. Parabenizo aí você pela sua bravura. E dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês e em breve estaremos de novo. Forte abraço. Câmara nos dois, a honra é toda minha. Muito obrigado. Pessoal, fique com Deus. Até o próximo podcast e aguarda a presença do deputado novamente aqui. Obrigado a todos vocês. Até mais. Valeu!